Olá, meu nome é Davi Sadguski, ortopedista, professor de ortopedia na UniFTC, coordenador da residência do Hospital Manuel Vitorino, membro do grupo de cirurgia do joelho do Hospital Cote e fundador e diretor médico do UDOC. Vou trazer para vocês sobre a telemedicina e a prescrição eletrônica. Hoje, ela é reconhecida pelos Conselhos Federais de Medicina, na lei também, homologada agora em 2020, e ela é fruto de ações conjuntas do CFM, do Conselho Federal de Farmácia, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e que viabiliza prescrições, atestados médicos, solicitações de exames e relatórios médicos por meio digital. Então, a certificação digital, ela é desenvolvida com apoio do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, através da infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o ICP Brasil. Então, isso garante uma autenticidade, integridade, confidencialidade e é de não repúdio, ou seja, é necessário que ela seja reconhecida. O ônus de provar que aquela assinatura não é verdadeira não é do médico, não é do paciente. Então, é um documento que precisa ser aceito, porque é a lei e ela é de não, então, não repúdio. E a assinatura eletrônica, ela deve ser qualificada digital, como reconhecida pelo CFM, e a gente pode emitir, então, esses documentos através de plataformas de prescrição. Inicialmente, a gente precisa de um certificado digital, que ele pode ser A1, A3 ou o Board ID, desenvolvido pela Solute. O certificado A1 é um arquivo que a gente baixa nas máquinas ou nos aplicativos onde a gente vai utilizar a prescrição. O certificado A3 é aquele onde necessita de um token ou de um smart card. Então, o médico precisa estar transportando para todo lugar que ele for o pendrive ou o cartão e um leitor de cartão, porque não são todas as máquinas que vão ter. Então, isso acaba sendo uma desvantagem, sendo então uma maior vantagem para um certificado onde você possa baixar, como o A1, ou então um certificado na nuvem, como, por exemplo, o Board ID, que é um certificado onde ele tem um aplicativo de celular, ele emite um número, ou seja, um token, onde você pode utilizar em qualquer plataforma, em qualquer máquina, que tem, então, a aceitação do Board ID, desse certificado especificamente desenvolvido pela Solute. Então, o certificado A1 é um arquivo baixado, instalado no computador do smartphone, ele assina os PDFs, então a gente precisa ter os PDFs para que seja, então, feita a assinatura com o certificado A1. Ele é utilizado na maioria das plataformas, principalmente na plataforma do CFM, como o CFM preconiza. A desvantagem é que precisa de instalação do arquivo em cada máquina, então ele tem baixa flexibilidade. Cada local que você for, cada programa precisa, então, carregar esse arquivo. O certificado na nuvem, o armazenamento na nuvem do certificado, como, por exemplo, o Board ID, né, que é um aplicativo de celular onde ele gera um número, que é o token, onde você pode, então, inserir nas plataformas de prescrição. Ele tem mais flexibilidade, é fácil de, então, você ter acesso e garante também a segurança na hora da prescrição. O primeiro passo é procurar uma autoridade certificadora. Uma dica, a maioria dos contadores, eles têm, então, contatos com as certificadoras, podem recomendar. As mais utilizadas, então, é a Solute, né, e a CertInsign, existem diversas outras certificadoras, elas precisam ser de nível 1 do ICP Brasil. Então, procurando uma dessas certificadoras, você vai ter o certificado A1, que é o mais recomendado, não o A3, né, por essa baixa flexibilidade, ou a Solute, que é o certificado, então, na nuvem, como o Board ID. Plataformas de prescrição. A gente tem algumas plataformas desenvolvidas. Nós temos a Memed e a Nexodata, por exemplo, que elas emitem o documento. O paciente recebe pelo SMS um QR Code ou um código, onde as farmácias vão ler esses códigos e, então, podem fazer a dispensa da medicação. Isso é um acordo, né? É uma negociação entre essas plataformas e as farmácias, então, isso facilita o caminho, né, para o reconhecimento da receita e a dispensação da medicação. Mas existem outras plataformas, principalmente a preconizada pelo Conselho Federal de Medicina, que você precisa validar esse documento através do site, o validador, especificamente, que garante a autenticidade do documento.
Tem o doutor Prescreve, que é da Solute, que também utiliza a prescrição e o modelo do CFM, e para isso precisa que tenha, então, o Board ID, e o prescrição eletrônica.cfm.org.br, que é o site desenvolvido pelo Conselho Federal de Medicina para emissão dos documentos através do PDF. E o aplicativo UDoc, ele também segue os mesmos padrões do Conselho Federal de Medicina para emissão de documentos através do aplicativo de celular. Então, a plataforma que eu utilizo é o UDoc. Ele tem uma versão para profissional de saúde, uma versão para paciente. Então, isso permite que o médico envie documentos aos pacientes através do seu e-mail. Então, o UDoc ele tem um módulo de teleconsulta e também a prescrição com certificado digital, o certificado A1, e também está sendo desenvolvido com o Board ID. Ele permite uma automação da prescrição, então a gente consegue escolher a medicação, ele já mostra a posologia, a gente escolhe a posologia, digita de forma mais rápida, mais ágil as medicações dos pacientes, a gente tem todos os documentos, como atestado, exames e emissão de receita e também receita controlada, né, de controle especial. Existe uma lista de medicamentos que podem ser feitas por certificado digital, né, por meio digital, mas também existe aquelas de controle, de controle especial, como o amarelo, o azul, ainda tem algumas restrições, né, para que seja enviado através do meio digital. Então, eu preciso estar atento quais são as medicações que são autorizadas. O site do CFM é o Prescrição Eletrônica, esse é o site que utiliza para emissão e é o recomendado pelo Conselho Federal de Medicina, e as plataformas que usam esse padrão de certificação, ou seja, de prescrição eletrônica. Então, a gente tem aqui no site o atestado, o receituário simples de controle especial, de antimicrobianos, o relatório, solicitação de exames. A gente precisa estar com o Adobe Reader instalado no computador, o mais recente, e o próprio site ele já fornece que baixe o Adobe. É importante também que na sua pasta, quando o médico estiver fazendo a prescrição, que ele mantenha um arquivo guardado, separado. Uma dica seria guardar por data, por nome, né, e cada tipo de documento. Então, esse é o padrão, né, emitido pelo CFM, onde a gente tem o nome, a prescrição para digitação livre, tem que fornecer todas as informações, e aqui embaixo, na base, é onde você vai clicar, e ele vai, então, solicitar a assinatura de forma automática, desde que você já tenha baixado o certificado A1 na sua máquina. E quando aqui no topo, a gente tem já o endereço do validador de documentos. Então, essa é a forma como é emitida, né, a receituário simples como o paciente recebe, além do preenchimento das informações. Também essa é a versão da receita de controle especial, onde acrescenta aqui o endereço do paciente. Então, aqui como exemplo, a gente tem no site, a gente acessa o site prescriçãoeletrônica.cfm.org.br, seleciona um dos documentos, por exemplo, o mais utilizado, o receituário simples, ele vai baixar o PDF, escolhe uma pasta mais utilizada, específica para guardar esses documentos. É importante colocar de forma bem simples, né, a forma como a gente vai guardar esses documentos para que possa ser encontrado. Então, a gente vai abrir com o PDF, com o Adobe. Então, a gente abre esse PDF com o Adobe e a gente vai ter essa visão, então, do PDF nesses campos que são preenchidos, né? Então, o nome do paciente, a gente escolhe uma medicação que vai ser prescrita para o paciente. A gente pode ter padrões, né, que a gente já utiliza, ou se for a repetição de uma receita, né, de uso contínuo após a avaliação do quadro clínico do paciente. Então, colocou a medicação, a gente vai lá na base, precisa preencher os dados do médico, né, todos os dados. Uma dica é que você já deixe salvo no Word, numa pasta, essas informações para que você consiga fazer de forma mais rápida, né? Então,
padrão, ainda é necessário preencher cada uma das informações, né, durante o preenchimento da prescrição. Quando a gente estiver fazendo dentro de uma clínica, dentro de um espaço, é importante que você digite essas informações, obviamente, do local de atendimento que está sendo feita aquela consulta, né? Onde você também vai ter o registro desse atendimento, né, no prontuário daquela unidade. Então, dessa forma que a gente vai fazendo a prescrição, tem que digitar nesse padrão aqui do site do CFM no PDF. Aí eu sempre deixo salvo, né? Todas as clínicas onde eu faço o atendimento, ou se for da minha residência, a gente faz, então, lembrar que, além da prescrição, é importante e é necessário que seja feito um termo de consentimento. Algumas plataformas já emitem esse termo de consentimento, o paciente assina. Então, aqui quando clicou naquele campo, ele já carrega o certificado digital automaticamente, tá? Assim que você concorda e salva, ele já mostra aqui a certificação digital. Tá? Então, aqui a assinatura eletrônica já emitida, ele fica nesse formato e dessa forma é enviado, então, ao paciente, através do e-mail, através de outro mecanismo de mensagens, né? E o que é importante é validar esse documento, né? Então, quando o farmacêutico recebe esse documento, ou através do aplicativo da farmácia, ou ele solicita por e-mail, o que vai ser feito é que ele vai carregar esse arquivo nesse site, né? O site do próprio Conselho Federal de Medicina com o Conselho Federal de Farmácia e o ITI. Então, você escolhe o documento. Assim que você carregar o documento, né? É importante estar sempre numa pasta específica ou a pasta da clínica, né? Onde você já deixa os arquivos daquele atendimento, né? Guardados e com senha. Então, você valida, clicou em validar, ele vai, então, mostrar que o documento é válido. Tá? Então, ele é um validador de documento que garante, então, a autenticidade desse documento. Outras plataformas, como, por exemplo, Doutor Prescreve, é uma plataforma da Solute, da certificadora especificamente. Ele também permite a emissão de todos os documentos, receituário simples, atestado, relatório, solicitação de exame, de controle especial antimicrobiano. Permite também armazenar documentos já existentes. Então, o primeiro passo é a gente abrir o Board ID, né? Então, a gente vai ter esse número na primeira página, já assim que a gente abrir, a gente vai ter aqui durante um tempo esse número que é o Board ID. Ele vai, então, ser digitado no início do aplicativo. Assim que a gente escrever doutorprescreve.com.br, vai abrir essa página, a gente digita o nosso CPF, né? Visualiza, então, o token, digita o token, e a gente, então, entra na página. E aqui a gente agora vai escolher o documento que a gente deseja. Então, a gente tem todos aqueles documentos que eu citei, né, especificamente da Solute, essa página, né, que pode ser feita do celular também, ou da web. Eu utilizo mais quando necessito usar na web. Então, a gente digita o nome do paciente, escolhe a medicação que a gente vai utilizar, também precisa ser digitado todos os campos, né? Só um exemplo de uma medicação, de uma receita simples. Então, só como exemplo, né? Dessa solução do Doutor Prescreve, né? Desenvolvido pela certificadora Solute, que necessita do certificado na nuvem, o Board ID. Então, assim que a gente termina de digitar a medicação, a gente vai na base aqui da página, clica em assinar. Então, agora ele já está assinado, né? A gente já digitou o token,
e a gente clica em ver documento assinado, e aqui a gente vai ter o modelo, exatamente o modelo, né, do CFM. Aqui na base a gente está vendo, então, já com a assinatura eletrônica. E aqui a gente vai poder enviar por e-mail ou por outro meio, como WhatsApp, diretamente ao paciente, que vai retransmitir, então, esse documento para a farmácia. Ele tem também o atestado médico, né? A gente tem que digitar aí o período, o nome. Da mesma forma, a gente assina e vê o modelo. Pode ser solicitação de exame. Lembrar sempre de colocar o CID. Quando a gente for solicitar o exame, ele não tem um campo que solicita a você o CID. Você precisa sempre lembrar, como numa prescrição usual, a gente digitar, então, o CID. De controle especial, o que muda também é que a gente deve digitar o endereço do paciente. É importante sempre digitar o endereço do paciente para o receituário de controle especial. Da mesma forma, assina, vê o modelo e envia ao paciente. E eu utilizo também o aplicativo o Doc de celular. Ele permite, então, a emissão desses documentos de forma automatizada, de forma mais simples e mais rápida. No UDoc, a gente faz, então, a gente visualiza diversas especialidades, pode procurar um profissional com consulta virtual para consulta virtual ou presencial, através das características, né, que a gente deseja, proximidade ou determinado hospital. Então, a gente escolhe um profissional, pode marcar uma consulta presencial ou virtual. Então, como exemplo, a gente também escolhe aqui uma consulta virtual, escolhe uma data, um horário, se tiver plano, que possa fazer dentro da unidade, com negociação com o plano de saúde, né, digitando particular ou pelo plano, a gente tem que preencher, então, um histórico, um breve histórico, para o médico ter acesso previamente. Então, a gente digita esses campos, assina, concorda, e daí a gente conclui. E aí o médico vai receber e vai confirmar a consulta e depois solicitar, então, o termo de consentimento do paciente, tanto por documento, tanto na hora que inicia a consulta por vídeo. Então, com relação à emissão de documentos, o UDoc também permite a emissão de documentos, como atestado, relatório, solicitação de exames, e também a prescrição. Por exemplo, atestado, a gente tem o período, as observações, o relatório também deve ser digitado, e solicitação de exame, da mesma forma, lembrar sempre de colocar o CID. Como prescrição eletrônica, o mais utilizado, então a gente pode selecionar o paciente, ou quando a gente estiver em atendimento com o paciente, então a gente seleciona, clica em medicação, escolhe a medicação, por exemplo, de pirona. Então, seleciona, né, clica, define a quantidade de forma automatizada. A posologia, da mesma forma, a gente digita. Esse campo está sendo também, há algumas semanas, sendo desenvolvido de forma mais rápida, cada um dos campos. E aí a gente pode colocar uma observação. E aí salva, né, pode escolher outra medicação, ou salva, clica em enviar ou salvar como modelo, ou imprimir, né, para certificação digital, recomenda-se não imprimir. Aqui vem a senha do seu certificado, e aí já vai estar o e-mail do paciente, que já foi atendido, e aí a gente envia, então, o documento, o paciente vai receber o PDF nos padrões do PDF do CFM, onde a farmácia ou a clínica de imagem, de exames, vai, então, validar o documento. Sempre no topo do documento vem esse endereço eletrônico, assinaturadigital.iti.gov.br, onde, então, o farmacêutico ou o médico, ele valida o documento, então, ele vai ser aceito para que, então, a gente possa ter a dispensação da medicação, ou a realização de exame, ou a validação de atestados e relatórios. Então, é dessa forma que aparece, né,
o documento quando ele é válido, e também o documento que ele já venceu, quando ele não é válido, quando ele já está repetido, já houve uma dispensa, então aparece que ele não pode ser aceito. Então isso garante maior autenticidade, né, e segurança então, na emissão dos documentos. Então, aqui no topo, como exemplo, assim que o farmacêutico recebe, independente se é por QR Code, SMS, recebendo por e-mail nesse documento, você vê que a gente não consegue editar mais esse documento, né? Ele já está salvo, está assinado digitalmente, né? Então ele trava, e aí no topo a gente tem esse validador, e aí vai direto para a página da validação, né? Mais uma vez a gente clica, escolhe o arquivo, e aí a gente tem, então, a comprovação do documento. Sempre que o farmacêutico, ele às vezes solicita, você tem um QR Code, você tem um código, pode parecer que isso facilite, né, na hora de emissão de um QR Code ou um código, mas ele é só uma forma de você ter acesso a um outro documento, né? Então, não necessariamente precisa ser por QR Code nem código. Esse documento, então, é preconizado pelo CFM com assinatura digital. Ele, então, é de não repúdio. Então, não precisa ser QR Code nem um código específico. Esse documento enviado através do aplicativo das farmácias ou das clínicas, ou por e-mail, ou por um meio eletrônico, que a farmácia tem acesso ao documento ou uma clínica tem acesso ao documento, ele então deve validar o documento e dispensar ou autorizar a realização do procedimento. Então, dessa forma, a gente garante uma liberdade do uso de plataformas, né? A gente não precisa estar preso a nenhuma plataforma específica, desde que siga os parâmetros, né, e as regras do Conselho Federal de Medicina com a validação dos documentos. Então, a tecnologia ela veio para agregar, ela veio para contribuir com a atividade e a qualidade da saúde. Então, isso melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes e melhora a aproximação médico-paciente. Qualquer dúvida, me coloco à disposição por e-mail, pelas redes sociais e agradeço pela atenção.